Escrituras que seria necessário ele morrer, ser entregue na mão de pecadores, ser julgado, ir para uma cruz, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Por que Jesus ele teve que declarar isso? Talvez se ele não falasse, não acontecesse na vida dele a ressurreição. E se ele não ressuscitasse, a gente estava frito. Sim ou não? Então, você vê, antes de acontecer, ele falar. A Bíblia diz que Deus, ele anuncia antes de acontecer as coisas que vão acontecer. Então, se a Bíblia nos convida a ser imitadores de Deus, a gente precisa pegar as áreas que talvez não estejam tão boas na nossa vida, e não tem ninguém aqui nessa noite que esteja com a vida perfeita em todas as áreas. Tem coisas que a gente está trabalhando, crendo, declarando e com convicção de que vai acontecer. Tem algumas coisas que talvez a gente seja até um pouco incrédulo e nem acredite que Deus possa realizar. E esse é o mais interessante do Evangelho, porque nós estamos sentados do lado de pessoas e a gente não sabe talvez o futuro daquela pessoa e talvez ela também não saiba o seu. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, não é porque estamos sentados em uma igreja que é o sinal de um grande resultado na nossa vida, que nós vamos prosperar em todas as áreas. Não é apenas por estarmos na igreja, porque a Bíblia nos convida a não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então é o quanto a gente se coloca para praticar essa palavra, que as coisas vão acontecer. E a Bíblia ensina em tudo, irmãos. Existe uma fé para prosperar mesmo. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, até falando com relação a dinheiro, se você não crê, não fala, se você não tem convicção de que você vai ter grandes quantidades de dinheiro passando por suas mãos, nunca vai acontecer. Eu tenho constantemente, eu estou com crentes, eu não estou falando apenas do nosso ministério, mas eu estou falando de um contexto geral de igreja, e eu sento com pastores, com pessoas, e eu escuto muito essas frases. Olha, para mim o que eu tenho alcançado já está bom, eu tenho uma casinha, um carrinho, a comida está lá na mesa. Irmãos, eu não vejo na Bíblia Deus trabalhando com inho. Eu vejo Deus dizendo, me procura, que eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Então eu vejo um Deus de coisas grandes, e a gente precisa tirar essa mentalidade do inho, do pouquinho, porque talvez para a nossa vida vá funcionar, vai
versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, você vê que coleta nunca é feita para pecador, mas para santos. Fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Versículo 2. No primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. Paulo está falando de não fazer isso para constranger ele na frente dele, de coletas que ele sabia que a igreja ia trazer uma oferta para ele mesmo, mas para a igreja fazer isso. Mas eu acho interessante que o texto diz que essa oferta deveria ser feita segundo a prosperidade de cada pessoa. Então, se a gente quer, irmão, ser intenso também nessa condição do dar, de financiar o reino, a igreja de Deus, a gente precisa desejar ser próspero. Porque vai ser segundo, Deus nunca vai pedir para a gente se envolver em algo financeiramente na igreja, numa prosperidade que a gente não está vivendo ainda. A gente vai se envolver de acordo com algo que a gente tem, não com o que a gente vai ter. Então, a prosperidade para a igreja é algo que a gente precisa desejar, pedir, confessar. A Bíblia não diz, irmãos, que não é para a gente pedir. E eu sei que esse ainda é um assunto de bloqueio na igreja. Quando a igreja fala de dinheiro, há um bloqueio na maioria das nossas mentes. Porque muitos de nós já esteve em alguns cultos que quando o pregador ia para essa linha, no final ele ia pedir dinheiro para a gente. Sim ou não? Então parece que quando a igreja fala de dinheiro, fala, vão me pedir dinheiro. Fica tranquilo, guarda seu coração em paz. Você não vai ser pedido dinheiro, você está no lugar sério. Mas Deus, Ele não quer tirar nada de nós, mas Ele quer de fato que a gente viva segundo o que a vontade dEle diz. Se Ele disse que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, irmãos, essa é uma verdade, é Bíblia do mesmo jeito. E a gente precisa transformar a nossa mente e permitir que essa prosperidade comece na mente, mas que ela vá também ao bolso, ao banco. Porque coisa boa é quando um crente prospera. Márcia pregou aqui de manhã sobre prosperar, sobre... Que coisa boa, irmãos, quando um crente compra uma casa nova. Se a gente não anda se prostituindo, não anda em motel, não anda, pelo menos não deveria, né? Não anda se embriagando, tomando cachaça, gastando dinheiro com besteira, tantas coisas que a gente antes fazia, hoje a gente não faz. Essa prosperidade precisa se manifestar. E eu não estou falando para a gente se aparecer, mas isso dá glória a Deus, nossos familiares, amigos que antes nos conheciam, na bagaceira, fala, rapaz, essa pessoa, meu Deus, só Deus poderia fazer isso. Essa prosperidade, irmãos, vai render glória ao Senhor. O crente precisa prosperar, mas isso vai começar, primeiro, na mente, mas tem que sair da nossa boca. Precisa sair dos nossos lábios, a gente precisa confessar, crendo que vai acontecer. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Olha só o que Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3 diz. A questão a necessidade da gente falar. Eu sei que é um texto também que você conhece bastante. O texto daquele leproso. E ele sabia que Deus era bom, mas o texto mostra que ele não sabia se Deus queria fazer. E de vez em quando, a gente pode também entrar nessa dúvida. Eu sei que Deus é bom, mas será que Ele quer de fato me dar uma casa nova? Ele quer me prosperar, quer me promover, quer me fazer, quer que uma empresa que eu tenho ou que eu estou lá dentro prospere e avance? Às vezes a gente não sabe se Deus quer. Mas olha só, irmãos, o texto mostra que Deus, Ele quer a nossa prosperidade. Olha o que o texto diz, Mateus 8, versículo 2 e 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Eu acho interessante porque a Bíblia diz e mostra para nós, através de inúmeras provas, que todas as pessoas que receberam cura de Jesus, essas pessoas vieram a Jesus. Elas tocaram,
elas se desafiaram. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela colocou a vida dela em risco, passando pelo meio de uma multidão, ao qual ela não podia, ela estava impura naqueles dias, e ela não podia tocar, e ela veio tocando em pessoas, até que ela toca na orla da roupa, da veste de Jesus. Então, irmãos, a gente precisa entender que eu sei que nós estamos numa igreja, eu sei que você escolheu a boa parte, você está na noite de domingo ouvindo a palavra, você ama o Senhor, mas a gente precisa se desafiar a se aproximar como íntimo, como pessoas que têm uma vida íntima diariamente, não só domingo à noite, mas uma vida diária de intimidade, porque são esses que conhecem as profundezas do coração de Deus. São esses que se tornam íntimos ao ponto de Deus não fazer nada na terra sem anunciar o seu povo. E a gente está vivendo uma fase, queridos, que Deus está mesmo buscando verdadeiros. Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar através do seu povo. E quando pessoas entendem que alguém é sério em Deus, todo mundo quer estar perto de alguém assim. Então, a gente percebe pela Bíblia que pessoas, elas se desafiaram a se aproximar. Esse homem vem e faz uma pergunta, e porque ele se expõe, ele encontra uma resposta que muda completamente a vida dele. Então, a gente precisa aprender a buscar, a se aproximar de Jesus mais e mais. Marcos capítulo 6, versículo 56. Olha o que diz também. Marcos 6, 56, onde quer que ele entrasse, está falando de Jesus, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Mas você vê, a fama de Jesus percorreu tanto as cidades onde ele ia passar, que as pessoas colocavam os enfermos desejando. A minha pergunta nessa noite é, nós como igreja, nós estamos sendo aquele lugar onde as pessoas entendem que a presença de Deus está, e quando alguém fica doente, talvez vai para um médico, é desenganado, as pessoas dizem, vai para aquela igreja, porque existe gente séria ali, o poder de Deus tem se manifestado, e curas têm acontecido naquele lugar. Porque Marcos, João, Pedro, essa galera partiu, eu não sei se você sabe, mas eles não estão mais aqui. E é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Eu acho interessante que quando o texto que fala sobre isso, fala, Deus não é Deus de mortos, Deus é de vivos, e é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. De fato, aqueles homens já tinham morrido, já tinham partido, mas no momento em que essa frase foi dita, trata eles que já tinham partidos como vivos. Por quê? Para Deus, quem parte desse mundo salvo, não morre, mas está vivo. Não está aqui, mas agora está com o Senhor, vivo. Então Deus é Deus de vivo. O mesmo Deus de João, de Paulo, dessa turma que realizou tantos milagres, é o meu Deus, é o seu Deus. E Ele agora quer nos usar, nós somos a bola da vez, queridos. No trabalho. Então, a igreja precisa deixar de ser crente 007 mesmo. Estudar, se aproximar de Deus, para manifestar a glória de Deus aonde quer que Deus tenha nos implantado. Ou a gente vai falar o que o mundo fala. Rapaz, eu estou num lugar, pastor, lá só tem endemoniado. Você é luz, está num lugar maravilhoso. Que oportunidade para fazer, para viver o sobrenatural. A Bíblia diz o quê? Quem crê em mim, vão viver esses sinais. Vai impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Expulsarão demônios. Se lá tem endemoniado, que maravilha! Para viver a Bíblia. Qual foi a última vez que você viu um endemoniado? Eu estou dizendo, irmãos, que a gente deve estar desejando ver demônio, falar com demônio, mas é do Evangelho. E está parecendo, se a gente fizer aqui uma enquete, talvez tenha muito tempo que pessoas tenham se deparado com esse tipo de situação que a Bíblia diz, vai acontecer. Deve ser algo normal para nós. Amém?
Então, a gente precisa também prosperar nessa questão de se manifestar, do manifestado sobrenatural. Queridos, por quê? Deus não trabalha com filhinhos Nutella. Olha só, Jesus, ele veio como homem, sim ou não? Ele estava na cruz, ele estava ali sendo preso, ele orou, teve uma hora que ele deu uma balançada ali, dizendo que, se possível, que Deus livrasse ele daquele momento, daquele cálice. Mas não era surra a prisão, eu creio que a maior dificuldade de Jesus era beber o pecado, que não era dele, era meu e seu. E se afastar de Deus, porque Jesus, ele morreu espiritualmente. E daquele momento Deus vira as costas, porque Deus não tem nenhuma comunhão com o pecado. Ele nunca foi pecador, mas Deus o fez pecado por mim e por você. Agora, veja bem, se Jesus ele não tivesse coragem de fazer o que ele precisou fazer. Porque pessoas e estudiosos dizem que alguém, numa situação daquela, crucificado, geralmente morria por falta de ar, porque ele estava pendurado pelos braços e os pés, e toda a parte do estômago aqui comprimia o pulmão. E a pessoa geralmente morria sem conseguir respirar. Você imagina o sacrifício que Jesus fez, quando a Bíblia diz que ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a dor, ele venceu toda aquela situação que o corpo dele natural, de ter sido apanhado, sofrido, esmurrado, uma noite inteira sofrendo, porque ele foi preso numa noite de quinta-feira e agora já está acontecendo a sexta, toda daquele castigo, daquela surra, e mesmo assim ele encontra forças para se levantar e colocar todo o apoio de novo nos pés e levantar e dar aquele brado, tetelestai, que está escrito, está consumado, feito. Toda a obra que ele precisou fazer, ele cumpriu até o fim. Agora, você não vê, irmãos, ele ficar naquele momento, oh meu Deus, porque eu estou passando por isso, como às vezes alguns de nós fazemos. Olha só o que está acontecendo, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, está isso, está aquilo. Irmãos, a gente precisa entender que problemas e situações não vão nos matar, mas vai nos deixar mais fortes. Se a gente quer viver uma vida próspera em Deus, a gente não deve ter medo de problema ou situação. A gente vai enfrentar e vai arrancar a cabeça de cada um deles que acontecer. Agora, crente que fica reclamando, comigo, oh, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo. Oh, por pior que seja a situação que você esteja passando. Quantos homens de Deus passaram por coisas terríveis e se levantaram? Quantos homens e mulheres de Deus, irmãos, precisaram enfrentar grandes problemas para cumprir o chamado e o seu ministério? Quantos homens? Então, na minha, na sua vez, não seria justo se a gente levasse uma vida, e olha só que nenhum de nós aqui, pelo menos eu não conheço ninguém aqui, no nosso meio, que já tenha sido preso por causa do Evangelho, como Paulo, como Pedro, que tenha apanhado por causa do Evangelho. Então, e o que estamos fazendo? Eu sei, a gente pode pedir, a oração até do Pai Nosso diz para o que a gente pode pedir a Deus que nos livre do mal. E a gente deve pedir. Eu estou falando nessa noite de uma prosperidade através do pedir. Pedir em todas as áreas. A gente deve pedir a ajuda, a proteção de Deus em tudo. Mas a gente precisa entender que tem algumas coisas que a gente vai passar e a gente vai ter que enfrentar. É isso mesmo. Sendo valente, corajoso. Toda mudança, toda situação que requer mudança, vai precisar de nós coragem para enfrentar. Porque, às vezes, o que a gente vê do Evangelho, por exemplo, quando a gente vê alguém ministrando, pregando a palavra, parece, irmãos, que é só isso aqui, ó, que é só o altar. Isso aqui é mais ou menos 20% do que é a vida de um ministro. E essa parte aqui é apaixonante, porque parece com um artista. Só que o Evangelho não foi feito para artistas. Evangelho não é feito para alguém vir aqui dissimular, criar um personagem de super poderoso. E quantos ministros até trouxem uma visão errada de ministério, porque eles nunca falavam dos problemas que aconteciam na vida dele, mas só das vitórias. E é óbvio, teremos vitórias sempre, mas às vezes vão ficar algumas marcas. Quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo Paulo dizer
que trazia no corpo dele as marcas de Cristo. Eu escuto Paulo dizer que não iria se gloriar senão nas suas fraquezas. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a graça de Deus se aperfeiçoa quando a gente reconhece a nossa fraqueza. A graça é aperfeiçoada na nossa vida quando a gente olha e fala: Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Aí a graça vem e aperfeiçoa aquela área. Então Deus precisa mesmo que a gente reconheça algumas fraquezas. E às vezes nós da fé, a gente tem uma dificuldade, porque a gente aprende a só declarar coisa boa. Mas, irmãos, a Bíblia não diz para a gente também não reconhecer para Deus algumas fraquezas. Talvez se a gente tiver coragem de orar umas orações sinceras, reconhecendo algumas fraquezas, a gente não chegaria ao ponto de experimentar algumas derrotas. Um homem, por exemplo, que reconhece uma fraqueza na questão de estar desejando uma mulher e ele é casado, se ele está orando constantemente a Deus, reconhecendo essa fraqueza, ele não vai adulterar. Mas alguém que maqueia essa fraqueza é um instrumento fácil na mão do diabo de ser derrubado. Então tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender a declarar fraquezas, mas tem outras, quando é com relação ao espiritual, às coisas do diabo, a gente vai ter que se levantar forte, declarando: vou arrancar sua cabeça hoje, assim como Davi fez com Golias. Você pode ser grande, você pode ser forte, você pode ser treinado, mas eu vou arrancar sua cabeça hoje. Então, irmãos, tem horas que parece que a gente vive uma vida assim, a gente se levanta como heróis, cheio de valentia, mas tem horas que a gente se ajoelha e diz: Senhor, para onde irei, se só o Senhor tem direção e palavra de vida eterna? É uma vida assim, para que a gente não fique soberbo, achando que essa força é por causa da gente. Essa força habita em nós, o poder habita em nós, mas não é nosso, é dele. Amém? Porque olha só, Atos 10, 38. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com você? A gente sabe que Deus era com Jesus, mas a questão é: e comigo e com você? Deus também não é com a gente? Deus já ungiu você com o Espírito Santo? Você fala em outras línguas? Então você está cheio do poder, irmãos. A gente então precisa se desafiar a fazer isso que o texto está dizendo: curar a todos que se aproximem de nós. Esse deve ser um desafio. Agora, eu não tenho dúvida que a maioria de nós não tem feito essa oração diariamente. Pai, envia pessoas enfermas durante o meu dia. Envia. A gente às vezes está pedindo dinheiro, a gente pode pedir carro, casa, mas você está pedindo contato com pessoas doentes e dizer: quem tocar em mim ou quem eu tocar nele, que seja curado e o teu nome glorificado. Eu acredito que os céus estão em busca de orações sinceras como esta. Pessoas que Deus possa estar encontrando. Quem enviarei? E às vezes a igreja está: meu pirão, minha comida, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu. Enquanto a Bíblia diz: é melhor dar. O próspero, irmãos, é alguém que tem alegria no dar, do que aquele que fica querendo só receber. O próspero gosta de dar. Não tem ninguém mais próspero que Deus. E Ele deu o seu melhor. Ele deu Jesus. Isso é o maior atestado de prosperidade, de alguém bom. Ele é bom. E a Bíblia diz que assim como Ele ungiu Jesus, Ele nos ungiu. Então esse é o momento da igreja se levantar. Parar de pensar que é coitadinho, miserável, pobrezinho, precisa da ajuda de todo mundo. Ajuda da prefeitura, ajuda das pessoas, ajuda de todo mundo. Não, irmãos. A gente vai reconhecer pessoas que Deus vai usar para nos ajudar. Faz parte do processo. Mas nós somos um canal também de ajudar outros. Que pessoas possam te procurar para querer aprender mais da Bíblia, para querer aprender mais a se aproximar de Deus. Assim como pessoas procuraram, pessoas como a gente vê na Bíblia. Paulo andou com Barnabé. Pessoas depois começaram a andar com Paulo. Paulo, de aluno, se tornou professor.
Que a gente possa também estar com essa consciência. Eu estou aqui aprendendo, a cada dia eu quero aprender, mas eu também quero ensinar a outros. Olha só que texto poderoso tem em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Porque a prosperidade de Deus, irmãos, é para isso, para aqueles que se aproximam de Deus e têm coragem de pedir, de falar. Amém. Você vê os cultos aqui, né, quando a gente faz a iniciação aqui do culto, esse momento que a gente convida pessoas para orar pelos aniversariantes, a gente só canta parabéns para quem é aniversariante do dia. Mas aí tem um cidadão lá, cara de pau, que diz: pede. Cante para... Eu quero que cante parabéns para mim. O que é isso, irmãos? Pessoas podem dizer que cara de pau. Mas pediu. E porque pediu, recebe. Então, o reino de Deus é simples assim. Aquele que pede, recebe. Olha só. Olha que texto. 1 Crônicas, capítulo 4. Não é capítulo 9, não. Capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, verso 9 e 10. Olha que texto de um homem, olha só. Foi Jabes. Quem gostaria de ter esse nome? Eu vou ler um pouco mais, talvez você até vai desejar, ó. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Quem gostaria de ser como Jabes? Maravilha. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Então o nome Jabes significa dores. Você imagina alguém que quando fala Jabes, o significado é dor, vem cá. Dor, vem almoçar. Dor, pega uma água ali. Ô, dor, toca a bola. Agora olha só, um homem que quando nasceu, o nome foi colocado, o significado do nome dele é dor. Mas a Bíblia começa dizendo que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Então, se ele, com um nome feio desse, pelo menos o significado, era um nome que significava algo feio, mas ele se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos, eu creio que tem um segredinho aqui que a gente pode aprender. Sim ou não? Verso 10 diz: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, falando: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o texto diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, irmãos, Deus, Ele gosta de conceder o que a gente pede. A questão é, a maior parte de nós tem sido muito preguiçoso no pedir. Eu não vou nem perguntar o que você pediu a Deus hoje, porque eu sei que a maioria não pediu nada. Um ou outro pode ter pedido alguma coisa, mas a maioria não pediu nada. Agora, você vê alguém que nasceu com um nome... Meu irmão, quem gostaria de ser chamado de dor? Agora, ele pegou algo que ele nasceu e talvez pelos pais naturais, ele tinha um destino terrível e ele mudou a história, ao ponto de ser chamado mais ilustre do que todos os seus irmãos. Irmãos, Deus continua querendo mudar histórias. A questão é o que nós estamos fazendo com a nossa história. Não interessa onde você nasceu, quem era seu pai, quem era sua mãe, se sua família te abusou, te maltratou, você não teve oportunidade, não estudou muito. Esse tipo de história é a história do que o diabo faz. Deus, Ele está interessado em que a gente conte o que Ele pode mudar, o que Ele pode transformar, o que Ele pode fazer. Daquele dia que você o encontrou, do dia que você o aceitou, do dia que você colocou Ele na sua vida. Porque Ele quer nos prosperar. A questão é, a maioria de nós vem para a igreja pensando que a igreja quer roubar a gente, quer tirar dinheiro da gente.
E é normal, eu também vim assim. Está tudo certo. Se eu mudei, eu creio que com você talvez seja mais fácil. Irmãos, a pregação, a palavra de Deus é para limpar a nossa mente, a forma de pensar, a forma de viver. É uma mudança de dentro para fora. E sem experimentar, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Sem experimentar essa bondade, a gente vai estar falando de uma coisa que a gente não comeu, não experimentou. E aí a gente não vai falar com tanta ênfase. Mas quando é como um vendedor que conhece o produto que está vendendo, é diferente. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei com venda, várias coisas. E teve uma época que eu aceitei uma distribuição de uma certa empresa, de um certo produto, que eu precisei morar em Aracaju. E eu me mudei para lá, e na primeira semana, em vez de começar a estudar sobre o produto que eu ia vender, eu comecei a querer visitar os clientes, porque eu estava ali com um apartamento alugado, tinha contas para pagar, então eu quis atropelar etapas. E, irmãos, aquela primeira semana foi difícil, porque eu comecei a tentar vender acreditando só porque eu era desenrolado, mas eu não conhecia o produto, e as perguntas vieram sobre o produto, e eu ficava gaguejando, porque eu não tinha estudado. Então, quando você vai negociar sobre uma coisa que você não conhece bem, você vai passar apertos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus e o Evangelho, eu sei que isso é forte para alguns, a Bíblia diz que Jesus fala, por que não colocou o meu dinheiro no banco, para quando eu voltasse, pegasse pelo menos o lucro? A Bíblia diz que o diabo, ele negociou as coisas de Deus. Então, se a gente for no fringir dos ovos, o que a gente está fazendo com a nossa vida e com o Evangelho, irmãos, a gente está fazendo meio que um negócio. A intenção do coração é tirar dinheiro dos outros com esse negócio, ou é promover salvação e cura? Porque é um negócio. Agora, qual a intenção do coração? Se a intenção for ajudar, promover, levantar, mudar casamentos, fazer com que pessoas que cheguem num ambiente como esse, era envolvido em droga, era envolvido em alguma situação, mas hoje não é mais, se levantou, se libertou, deixou aquela vida de escravidão do diabo, agora serve a Deus, é um negócio. E é um negócio que lida com o mais precioso que existe nesse mundo, vida. A vida de pessoas. Não é um negócio de casa, carro, comida. O que é negociado aqui é vida. Por isso que nós, como ovelha, a gente precisa ter um cuidado. Uma ovelha, quando ela se dispersa e ela se encontra sozinha, ela é um alvo fácil do diabo enganá-la. Quando a Bíblia nos compara a ovelha, porque a ovelha é um tipo de animal que só anda em rebanho. E ela, no rebanho, ela está protegida. Mas quando ela está desgarrada, ela é um alvo fácil do predador pegá-la. E a gente precisa entender que esse ambiente é um ambiente saudável. Quantas pessoas desistem de congregar? Nada contra, a gente transmite os cultos aqui. Quantas pessoas talvez estejam assistindo ou vão assistir essa ministração? E maravilha, a palavra é para tocá-las, mas não é seguro, e nunca foi bíblico, congregar em casa. O congregar é esse ajuntamento, onde a unção ela é coletiva e ela nos toca de uma forma mais forte. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé. Cadê o povo da música? Vem para cá. Quem nós seremos? Como nós vamos terminar essa história? Esse é o mais importante. Não interessa, talvez, como você esteja nesse momento, como você nasceu, quem era você há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Mas como você vai terminar? O fim é melhor que o começo. E o desejo de Deus é que a cada dia a nossa vida esteja crescendo de glória em glória, de fé em fé, brilhando como a luz da aurora. Então, o meu desejo é que o seu casamento, a sua vida dentro do seu comércio, daquilo que Deus te deu inteligência para fazer, que possa crescer, irmãos. Agora, entenda, envolva Deus em tudo. Não existe, no meu comércio eu não sou crente, eu tenho que ter a mentalidade do mundo. Não, irmãos, você continua vivendo os princípios da palavra.
sendo correto, justo. E é assim que Deus vai nos dando sabedoria para poder avançarmos naquilo que Ele tem para nós. Amém? Esse é um ano de grandes novidades. Esse é um ano em que boas notícias vão chegar para nós, irmãos. No coletivo, também no individual. Se prepara para crescer mesmo, para prosperar. Faz valer a pena toda essa palavra, tudo que o Espírito está fazendo com a minha vida e com a sua vida. Pega isso, agarra. Faz valer a pena. Entende os processos. Há tempo que é tempo de chorar. Não adianta querer colocar um riso na cara quando é tempo de choro. Mas há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar. Há tempo para todas as coisas. Seja verdadeiro sempre com o Senhor. Sempre abra o seu coração e deixe Ele entender tudo que está no seu coração, porque Ele já entende antes da gente abrir mesmo. Então é melhor que a gente tenha o desejo de falar: Senhor, sonda em mim, vê se há algum pensamento mau, vê no que eu preciso melhorar, porque Deus, irmãos, Ele não deixa de ouvir uma oração sincera. Ele escutou a oração daquele homem que era chamado de dor, e Ele mudou e transformou a vida daquele homem. O que Ele não pode fazer com a minha e com a sua vida? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nesse lugar, Senhor, todos nós, que a gente tenha a cada dia uma nova oportunidade, que o Senhor, através do seu Espírito, ou usando pessoas, possa estar sempre nos trazendo de volta para o centro da Tua vontade. Que a cada dia, cada um de nós possa estar considerando o quanto que é lindo e maravilhoso se aproximar mais de Ti, sem vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento por aquilo que Jesus fez. Não é pelo que nós fazemos, nós não somos merecedores de nada, mas Jesus nos fez merecer. E Senhor, nos dá força, assim como Jesus foi tão forte, ao ponto de não recuar para nada das dificuldades e desafios que Ele teve naquela cruz. Que cada um de nós também possa completar a carreira com alegria, com sucesso, com coragem, corajosos, se levantando, falando em nome do Senhor, agindo em nome do Senhor, vivendo em nome do Senhor, e o Senhor confirmando isso com sinais, prodígios, maravilha, prosperidade, saúde, sucesso, em aonde nós colocarmos as nossas mãos, que prospere por causa da Tua presença. Te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Existem palavras de gratidão na sua boca? Como você vê o seu futuro? Como será o seu futuro? Como será esse ano? Você vai ter o que você disser, aquilo que você tiver coragem de falar e profetizar, assim será o seu futuro. O seu casamento, o seu marido, a sua esposa, vai ser exatamente como você fala. Ele é bênção ou não? Ele é bom ou ruim? Assim como você fala, assim como você diz, assim acontecerá. Deus é fiel, Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é bom, Ele é bom. Vamos adorá-lo. Fale em outras línguas, ore. Deixe sair dos seus lábios louvor, adoração, gratidão. Esse é um ano, esse é um ano, esse é um ano de milagres. Esse é um ano de respostas. Aquilo que Deus te direcionou para fazer, você não vai ser envergonhado, não será humilhado. Cada problema que se levantar diante de ti, você vai arrancar a cabeça.